Você sabia que o pau-brasil tem flores amarelas e que elas são muito perfumadas? Vem conhecer neste vídeo como uma árvore nomeou um país, tingiu tecidos e quadros e hoje em dia ela pode ser a chave para tratamentos como doenças de Alzheimer. Vamos conhecer um pouco mais sobre o pau-brasil mais velho do mundo, ou mais velho também aqui do Brasil, né? Uma árvore mais velha do que o próprio Brasil, do que o nosso país com seus 600 anos de idade, essa árvore muito especial. Sejam muito bem-vindos ao canal Eterna Busca. Eu sou o Jordan, biólogo e mestre em ecologia de biomas tropicais. O pau-brasil é uma das poucas árvores que teve a honra de nomear um país. E ela foi considerada a árvore nacional do Brasil pela Lei 6.607, de 7 de dezembro de 1978. E o Dia Nacional do Pau-Brasil é dia 3 de maio. Vamos pegar um pouco agora nas características desta árvore. O pau-brasil varia entre 5 a 15 metros de altura, podendo chegar a 30 metros, e a coloração da sua casca vai de um marrom escuro a um preto acinzentado. O lenho, a madeira dessa planta é muito duro e pesado. O cerne, essa região central da planta, ele diferencia-se dessa região mais externa da área do tronco, que é chamada de alburno, pela coloração avermelhada típica dessa região do cerne, algo que caracteriza essa madeira, a madeira do pau-brasil, que é uma madeira considerada madeira nobre, e uma das madeiras mais caras também presentes aqui no Brasil. O pau-brasil possui flores amarelas e perfumadas que duram entre 10 e 15 dias. A floração é bastante breve e acontece pela primeira vez em um indivíduo aos 10 anos de idade, na sua média, se elas crescem em ambiente natural, silvestre. Já aquelas árvores que são cultivadas, plantadas, florescem em cerca de 3 a 4 anos de idade. Quando os exploradores portugueses encontraram a pau-brasilia, que é o nome do gênero da espécie do pau-brasil, aqui nas costas da América do Sul, eles a reconheceram como uma parente de uma outra espécie asiática, a sapanwood, que o nome científico dela é Biancia sapan, que já era usada na Europa para produzir um corante vermelho muito marcante. Os portugueses chamavam essas árvores parecidas com a sapanwood de pau-brasil. O termo pau, que significa madeira, e o brasil, que significa avermelhado ou em brasa. Essas árvores sul-americanas logo dominaram o comércio como uma melhor fonte de corante. Um comércio tão vigoroso, nasceu das madeiras que os primeiros marinheiros e comerciantes começaram a se referir à própria terra como terra do Brasil. E a partir desse uso se deu o nome atual do Brasil. Botanicamente, existem várias espécies de árvores que estão envolvidas, que são chamadas de pau-brasil, todas na família Fabaceae. O termo pau-brasil é mais usado para se referir à espécie Pau-brasilia equinata, mas também é aplicada a outras espécies, como a Cisalpinia sapan e a Emaxtolium brasileto. A árvore também é conhecida por outros nomes. O seu nome em tupi é Ibirapitanga, a árvore vermelha, ou pau de Pernambuco, em homenagem ao estado de Pernambuco. E vamos falar agora um pouquinho da história da extração do pau-brasil. A partir do século XVI, o pau-brasil tornou-se altamente valorizado na Europa e bastante difícil de conseguir. Uma madeira relacionada à sapanwood vinda da Ásia, ela era comercializada em pó e usada como corante vermelho na fabricação de têxteis, de tecidos de luxo, como o veludo, que estava em alta demanda durante o período do Renascimento. Quando os navegadores portugueses desembarcaram no Brasil em 22 de abril de 1500, eles imediatamente viram que o pau-brasil era extremamente abundante aqui na nossa região, das costas do Brasil, e também no seu interior, ao longo dos rios. Embora os portugueses já conhecessem as propriedades desse tipo de madeira, foi o uso que os indígenas faziam para a tintura de plumas e ornamentos que possibilitou a extração inicial da madeira aqui nas nossas terras, tendo em vista que eram os indígenas que se embrenhavam nas matas, as identificavam, cortavam e também as conduziam ao litoral.
Em poucos tempos, uma operação agitada e muito lucrativa para a derrubada e para o transporte de todas essas toras de madeira vindas do Brasil, que acabou fazendo com que houvesse um monopólio português concedido pela coroa. O rico comércio que logo se seguiu estimulou outras nações a tentarem também colher e contrabandear a madeira vinda do Brasil. Inclusive, corsários foram enviados para atacar navios portugueses carregados a fim de roubar a sua carga. E sobre o corante, que já que atraiu tanta atenção mundial. O pau-brasil pode produzir uma tintura ou um pigmento que varia em tons de rosa a roxo, dependendo da receita com a qual ele é produzido. Mas embora inicialmente com cores fortes, eles são particularmente sensíveis à luz e eles tendem ao desbotamento. Um dos principais mercados consumidores da tintura do pau-brasil foi a indústria têxtil. Estudos demonstram que a popularização do pau-brasil na tinturaria se deu muito mais pela variedade de matizes que eram obtidas dos seus pigmentos do que pela qualidade da tintura. Tratamentos com variados ácidos e fermentos, assim como a alquilinização e fervura, geravam esses vários tons de vermelho. E vejam essa figura ilustrando a produção de tinta proveniente do pau-brasil em Amsterdã, nos séculos XVII e XVIII. Era um processo que envolvia várias etapas para a produção. Curiosamente, não existiam tinturarias no Brasil. Apesar do Brasil ser um grande exportador de pau-brasil, era proibido a presença de fábricas ou manufaturas no Brasil. O alvará de 1785, que proibiu as manufaturas no Brasil, foi assinado por Dona Maria I, que, quando ela assinou, o documento afirmava que quanto mais se multiplicar o número de fábricas, mais diminuirá o dos cultivadores e menos braços. E, portanto, hei por bem ordenar que todas as fábricas, manufaturas, todas as mais sejam extintas e abolidas em qualquer parte onde se acharem nos domínios do Brasil. Pigmentos derivados do pau-brasil apareceram na paleta de vários pintores ativos em diferentes períodos e em lugares diferentes. Por exemplo, Rafael, Pietro de Cortona, Rembrandt e Van Gogh. Van Gogh, inclusive, que nós já falamos dele aqui no canal, nós já falamos dele e a sua relação com a dedaleira. Se você quer saber o que tem a ver Van Gogh e as suas pinturas com a dedaleira, confere esse vídeo aqui, ficou bem interessante. O que torna essa cor, a cor advinda do pigmento do pau-brasil identificável, é a presença de um composto chamado brasileína. A brasileína ela é uma forma oxidada de uma outra substância chamada de brasilina. A cor específica produzida pelo pigmento depende do seu modo de preparo. Em uma solução ácida, a cor da brasilina aparecerá amarela, mas em uma preparação alcalina, ela será vermelha. A brasilina ela é obtida da madeira da pau-brasilia equinata, da Cisalpínia sapã, Cisalpínia violácea e Maxitolium brasileto. O pau-brasil da Índia, que é encontrado na Índia, na Malásia, Indonésia e Sri Lanka, ele acabou sendo o maior fornecedor de madeira à Europa durante todo o início do período da Idade Média. Por isso que essa árvore já era conhecida, Não é a mesma espécie, mas eram parentes, Tem um parentesco que elas eram parecidas para as pessoas. Existem muitos meios de se extrair e de preparar a brasilina. Uma receita comum desenvolvida na Idade Média envolve moer a madeira do pau-brasil, transformando-o em serragem. Esse pau-brasil é o pau-brasil da Índia, não o nosso aqui do Brasil, Então esse pó ele pode ser imerso em lixívia ou soda, o que produz uma cor vermelho púrpura profunda, ou então em uma solução quente de alúmio, que produz uma cor vermelha alaranjada. Uma outra preparação alternativa, que produz uma cor vermelha meio transparente, envolve a imersão do pau-brasil em uma clara de ovo, ou então numa solução de goma arábica. Hoje em dia, a brasileína pode ser utilizada para coloração de núcleos celulares, dos núcleos das células, dos tecidos de plantas, de animais, que são feitos em preparações histológicas quando ela é combinada com alumínio. A presença do corante feita a partir do pau-brasil é frequentemente usado para determinar a autenticidade das pinturas. Não é uma tarefa fácil, já que a maioria desses pigmentos eles vão sendo lentamente degradados pela luz solar.
Pigmentos de madeira brasileira foram usados até o século XIX, quando começaram a ser substituídos por corantes sintéticos. Nessa pintura de Pietro di Cortona, a Santa Cecília, pintada em 1620, vocês percebem que esse tom do vestido que ela está usando, vermelho, é derivado de dois compostos, da cochonilha, aquele bichinho, e do pau-brasil. E nesse outro trecho de destaque, vocês veem um close em diferentes iluminuras medievais que foram pintadas a partir do pigmento de vermelho extraído do pau-brasil da Índia. A madeira do pau-brasil é proibida o seu corte, mas ela só é permitida para um caso, que é a madeira na confecção de violinos. Nos últimos 200 anos, a madeira do pau-brasil tem sido exportada para a produção de arcos de violino de alta qualidade. E foi o arqueteiro, quem produz arcos francês, François Purté, que reconheceu a espécie como a melhor matéria-prima para essa finalidade. E a madeira do pau-brasil é muito usada para fazer arcos de violino, porque essa madeira ela combina propriedades muito próprias, propícias para isso, para essa produção musical, que incluem a sua ressonância, densidade e durabilidade, que é feito por causa de como as células do lenho, da madeira, vão se depositando e dão essa característica única para essa madeira. Vamos entrar agora nas questões das propriedades medicinais do pau-brasil. Pesquisadores brasileiros descobriram nas sementes da árvore proteínas com ação terapêutica. Nas sementes da planta, que ainda está ameaçada de extinção no Brasil e ao longo de toda a nossa costa, existem proteínas com propriedades anti-inflamatórias e anticoagulantes. Elas vêm sendo estudadas com a possibilidade de que possam, em breve, ser usadas no tratamento de doenças como a psoríase, inflamação da pele, e também no mal de Alzheimer. No caso do mal de Alzheimer, ainda as pesquisas estão no estágio mais inicial, mas bastante promissor, afirma a pesquisadora Mariana da Silva Araújo, do Departamento de Bioquímica da Universidade Federal de São Paulo. Nessas proteínas que são presentes nessas sementes, existe uma chamada de CKL, que ela já provou ser eficaz na inibição da produção de enzimas, como a calicicreína, que está envolvida no mal de Alzheimer. E é nisso que os pesquisadores estão se dedicando a entender e a explorar esse efeito. As primeiras etapas das pesquisas envolveram testes com a proteína CEKL, que revelou ser capaz de inibir essa ação de enzimas que participam dos processos de coagulação do sangue. Os testes mostraram que ela causava significativamente um prolongamento do tempo de coagulação, conta a pesquisadora. E ela também revelou ser eficiente ao restituir condições normais à pele dos camundongos afetados pela psoríase. A proteína também demonstrou ser útil para conter a dor e a inflamação causadas pelo veneno de um peixe, o niquim, comum no Nordeste. Os acidentes causados pelo veneno desse peixe são caracterizados por edema, dor intensa e necrose no local da ferroada. E mais uma vez, o CEKL, essa proteína do pau-brasil, respondeu bem, atuando como anti-inflamatório e diminuindo a ação do veneno. Recentemente, outra proteína extraída das sementes do pau-brasil, chamada de TEEI, mostrou ser eficiente na diminuição de edemas em pulmões e cobaias. Essa proteína é inibidora de uma enzima chamada elastase, cujo excesso pode ocasionar a síndrome da angústia respiratória do adulto, a SARA, uma doença caracterizada por uma grave insuficiência respiratória. O melhor é que os estudos se desenvolveram sem que seja necessário cortar uma única árvore de pau-brasil. É que o gene de uma dessas proteínas, da CEEI, já foi clonado pelo grupo de pesquisadores. Com isso, eles podem fazer as pesquisas sem a necessidade de usar também as sementes originais da planta, já que ela está ameaçada de extinção. O pau-brasil também foi capaz de gerar praças em uma cidade. Um caso peculiar envolveu os moradores de uma região, e ela merece ser contada. Foi o caso da Praça Rafael Sapienza, mais conhecida como Pracinha da Rua Jericó, em São Paulo, que por pouco teve seu terreno tomado para a construção de uma delegacia. Inicialmente, os moradores fizeram um abaixo-assinado
e foi criada uma comissão para tratar com as autoridades para o impedimento da construção dessa delegacia. Isso tudo aconteceu em 1979 e a dificuldade para lidar com as autoridades fez com que os moradores tivessem uma solução inusitada. Eles plantaram mudas de pau-brasil na praça inteira. Isso porque eles descobriram que era proibido, cortar e derrubar um pau-brasil, dado que já era desde aquela época uma árvore considerada em extinção e patrimônio nacional. E desse modo, as árvores não poderiam ser cortadas e a delegacia também não pôde ser construída e então criou-se a praça. E vamos conhecer agora um pouco sobre uma das árvores mais velhas do Brasil. No assentamento Pau-Brasil, em Itamaraju, no extremo sul da Bahia, o saber popular alertava: havia por lá pelo menos uma árvore de pau-brasil mais velha do que o próprio Brasil. Lá, os moradores vivem da plantação de cacau, que é plantado em um sistema agroflorestal conhecido como cabruca. Ou seja, as árvores, principalmente as maiores, são mantidas de pé para dar sombra e abrigo aos pés de cacau. Nos contos da região havia o pau-brasil rei, ou a árvore rainha e o príncipe. Seriam duas, portanto, as árvores mais majestosas na área, que era apontada por ambientalistas como a maior concentração da espécie no Brasil. Em 2009, uma dessas árvores foi encontrada com 4,6 metros de diâmetro. Mas os locais já sabiam que aquele não era o rei ou a rainha das árvores. Existia uma árvore ainda maior. E uma expedição formada pelo botânico Ricardo Cardim e pelo mateiro Alex Vicentim e pelo fotógrafo Cássio Vasconcelo chegou até o local exato onde essa árvore estava. Eles a catalogaram e calcularam que ela tinha 7,13 metros no seu tronco e 40 metros de altura. E os autores e os pesquisadores estimaram que ela tinha cerca de 600 anos de idade. Ou seja, ela é mais velha do que a própria chegada dos portugueses no território brasileiro. E ela acabou se tornando a árvore mais antiga de pau-brasil documentada aqui no nosso território. Com seus 40 metros de altura, a árvore pode ser comparada a um prédio de 13 andares. E quem lembra da famosa nota de R$10 que foi lançada em 2000, nos anos 2000? Em homenagem aos 500 anos do descobrimento do Brasil, o Banco Central do Brasil lançou uma nota especial, uma cédula especial. Em 24 de abril de 2000, foi lançada a cédula comemorativa de R$10, que continha a efígie de Pedro Álvares Cabral, o mapa chamado Terra Brasilis, e nesse mapa do Terra Brasilis mostra o ciclo de exploração do pau-brasil. Essa cédula foi emitida experimentalmente em polímeros e emitida com motivos diferentes das outras cédulas do padrão da real e emitidas apenas no ano 2000. Por isso, hoje em dia, ela é uma nota considerada bastante rara. Com um crescimento muito lento e um ritmo de exploração intenso, as mais de 70 milhões de árvores distribuídas no território nacional no período da colonização foram dizimadas. O impacto foi tamanho que a espécie passou a ser considerada extinta na natureza. Apenas em 1928 novos exemplares foram redescobertos. Em 2004, o pau-brasil entrou oficialmente na lista de árvores ameaçadas de extinção. Hoje, o pau-brasil encontra-se protegido por lei e ele não pode ser cortado das florestas. O seu uso é permitido apenas para a fabricação de arcos de violinos. Espero que vocês tenham gostado de conhecer um pouco mais sobre essa árvore que é o símbolo do Brasil, O símbolo maior do nosso país. E é sempre fascinante nós aprendemos um pouco mais sobre essas árvores e seres e plantas, que se representam tanto da cultura de um país, E nós estamos muito atrelados ao pau-brasil, e é sempre interessante nós conhecermos um pouco mais. Conte aqui nos comentários se vocês conhecem outras curiosidades sobre o pau-brasil, da qual nós não falamos aqui ainda, e nós podemos fazer um próximo vídeo aqui também bem interessante. Eu vou deixar indicado para vocês uma outra planta muito típica aqui do Brasil, o ipê. Nós já temos esse vídeo aqui falando sobre ela, ficou bem interessante. Eu vou deixar indicado também essa outra série de vídeos na qual nós exploramos mais sobre várias árvores, várias plantas que contam histórias de vários países, entre outras curiosidades. Vejo vocês nesses vídeos e até mais!